Olá, gente boa! Bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. E dessa vez, entrevistando o nosso produtor. Você sempre tá aqui, mas dessa vez numa posição diferente, né? E o legal é que, como eu sou o produtor, eu mesmo me convido, né? Pois é. Dessa vez você foi... que marca, você que agenda, você faz tudo, Já né? fiz a pauta comigo mesmo. Pois tá é. Cordeiro de Sá, para quem não sabe, mas eu acho que já todo mundo sabe, né? Além de ser professor de arte na FAAP, além de produzir o nosso programa, além de fazer outras mil coisas no campo das artes, da cultura, né? O Sá também é ilustrador, ilustração de livros, né? Mas ele ilustrou uma coisa aí meio diferente, né? Acabou fazendo uma ilustração aí daquelas emissões filatélicas oficiais para o Correio. Sim. Em dois momentos importantíssimos, né? Em 22, o bicentenário da independência, não é isso? E em 23, os 150 anos do nascimento de Santos Dumont. A gente vai falar sobre isso hoje, né, Sá? Como é que descobriram você, ou você descobriu o pessoal do Correio? Como é que foram os primeiros contatos, enfim, para sair um negócio tão bacana? Começou assim com um livro que eu ilustrei para o professor Jurandir Malerba, que foi entrevistado aqui também. Sim, né? O Jurandir, tô lembrado. O Almanaque do Brasil nos Tempos da Independência. Ótimo livro, nossa, é um bacana barato demais. Aquele livro, né? É, bacana demais. E o Jurandir me convidou para ser o ilustrador do livro, foi muito gostoso fazer esse trabalho. E uma das ilustrações era quase uma história em quadrinhos da Maria Quitéria. Heroína da Independência. É um desenho circular, assim, contando a história dela, né, ao redor do círculo e no meio, ela sendo condecorada pelo Dom Pedro. E aí, o que acontece? Esse livro caiu nas mãos da historiadora dos Correios. Ela viu essa ilustração e, ainda bem, se encantou. E o primeiro contato dos Correios foi esse: olha, a gente queria essa ilustração transformada em selo. Mas não dava, porque essa ilustração já era vendida para o livro. Já estava numa outra obra, né? O acordo com a editora Ática e tal. Então não dava certo. E a gente começou a conversar, e eu tenho contado isso em algumas entrevistas. Eu juro que eu achei que fosse trote, porque é tão, como você falou, é tão inusitado, né? É tão bacana, né? Poder desenhar um selo e tal, que eu achei que fosse um trote. Mas aí entrei em contato aqui com o Márcio Javaroni, que acho que também já foi entrevistado aqui no programa. Sim, o grande filatelista nosso aqui de Ribeirão Preto, né? Falei, olha, você é minha referência na filatelia. Procede? Não, Sá, procede, pode ir. E aí fizemos o contato mais sério ali com o pessoal dos Correios, aí acreditando no convite, né? E o trabalho se desenvolveu. Sá, mas o interessante, né, que não é só um trabalho artístico. Porque eu lembro, na época, a gente andou conversando, você teve que fazer uma pesquisa, porque, na verdade, era para dar destaque a 4 personagens da independência, né? Quais foram esses personagens e como é que foi essa pesquisa, Sá? Foi Cipriano Barata, Frei Caneca, Pedro Pedroso e Maria Quitéria. Porque a história, Lages, foi a seguinte: quando veio essa proposta do selo, o desenvolvimento da conversa foi que, ao invés de fazer só um selo, a gente fizesse um bloco filatélico. O que é o bloco filatélico? É quase um quebra-cabeças. Você faz uma ilustração um pouco maior, né? Então você tem um quadro ali, e dentro desse quadro você tem o recorte dos selos. E aí veio a proposta de fazer esses 4 personagens. Eu recebi um texto base da historiadora dos Correios, mas a gente acaba tendo que aprofundar a pesquisa. Para qualquer trabalho de ilustração isso acontece, tá? Você aprofunda a pesquisa para você colher elementos visuais que possam contar um pouco mais a história, agregar valor àquela história que você está mostrando num desenho, né? Então, foi quando eu te pedi socorro também, né? Me fala um pouquinho desse pessoal, né? A gente teve umas conversas, né? Porque assim, Cipriano Barata e Frei Caneca e Maria Quitéria são bem conhecidos. Sim. Né? Cipriano Barata, um político brasileiríssimo, né? Frei Caneca, um revolucionário, enfim. Os dois, né? Um padre revolucionário, né? Não é? O cara... Um líder religioso revolucionário. Quando você compara com os nossos líderes religiosos hoje, pelo amor de Deus... E ambos jornalistas, né? Os dois jornalistas, né? E depois a gente tem ali na frente de batalha mesmo Pedro Pedroso, que é um personagem muito excluído dos livros de história. Pouca coisa se sabe sobre ele, pouca pesquisa e didaticamente, nas escolas mesmo, se estuda pouco, se fala pouco dele. Eu nunca tinha ouvido falar dele. E é um negro heróico ali no seu protagonismo, na discussão dessas guerras de independência, né? É legal explicar que esse selo, esse bloco filatélico Personalidades, ele foi parte de de um grande número de emissões em homenagem ao bicentenário da independência. Sim. Tá? Então ele é o bicentenário da independência,
Personalidades. E aí você tem a Maria Quitéria, que também é uma figura até certo ponto rechaçada. Por ser negro e por ser mulher, eles sofreram muito preconceito ao longo do tempo. Sim, tanto que é recente a descoberta desses personagens. E essa retomada, né? Sim, sim. E então são esses quatro elementos, né? Então o bloco acabou ficando acima os jornalistas, né, bradando ao vento aí, os passarinhos simbolizando aí as ideias, lindo, né, lindo, os panfletos, né, jogados, e abaixo, no terra a terra ali, os dois lutadores ali que foram mesmo para frente de batalha em meio a toda essa balbúrdia. Né? Você falou do bloco e do selo, né? Assim, o selo, ele circula, assim, nos correios. Como é que é essa questão? Porque antigamente a gente lembra bem que quando não tinha internet, quando não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não tinha e-mail, né? A gente ia no correio mandar uma carta. E aí você botava o selo. Como é que está isso hoje? O selo é mais um posicionamento comemorativo e tal? Ou ele continua circulando? E o bloco? Afinal, onde que entra o bloco nessa história? A gente não tem hoje selos sendo circulados como acontecia antes, até porque muitas das cartas, quando circulam, são carimbadas. Né? Ou vem aquelas etiquetas prontas, sim, impressas por computador. O selo ele continua sendo entendido por muitas pessoas como um símbolo nacional, né? Assim como é o dinheiro, a moeda, mas ele está muito mais restrito a um rol de colecionismo, né, de quem tem esse interesse filatélico, do que antes, que estava nas casas das pessoas todo dia. Sim, né? Era uma coisa de manuseio diário, praticamente. Né? Então acabou que você tem assim, menos emissões filatélicas acontecendo, mas você tem essa valorização dentro das coleções, e eu até entendo que tem até uma preocupação artística, até pela forma mais facilitada das impressões, né, da tecnologia de impressão, enfim, você tem um espaço artístico muito rico. Agora vamos falar do outro selo, né? Comemorativo do Santos Dumont. Eu tenho particularmente um carinho muito grande pelo Santos Dumont, porque a primeira aula que eu dei na minha vida de cursinho foi na cidade onde ele nasceu, Fazenda Cabangu, município de Santos Dumont, em Minas Gerais. Né? A casinha de Cabangu tá nesse bloco selo. Já visitei lá, viu? Não tem muito tempo, estive lá. E você foi à Encantada também em Petrópolis, que também aparece. Sim, eu fui na Encantada 2 vezes, né? Há muitos anos atrás, quando morava lá ainda em Juiz de Fora, ali por perto, e fui agora, 2 anos atrás, passei por lá. Santos Dumont era muito bacana, uma figura riquíssima. E essa pesquisa foi muito gostosa de fazer. E a gente retratar Santos Dumont foi interessante porque eu tentei fazer Santos Dumont sorrindo, já que a gente falava da vida, né? E geralmente o Santos Dumont é retratado de uma forma muito taciturna até, muito séria, muito triste, né, cara? Que era um pouco a forma como as pessoas tiravam foto antigamente, né? Você fazia pose, né? E junta também a história dele ter tido um final trágico, né? Aquela decepção com a história do avião ser usado para a guerra, tá? O final dando cabo da própria vida. Mas eu não queria colocar Santos Dumont triste, né? Por isso que ele abre os braços, mostra os inventos, né? E tá sorrindo. Encontrei fotos dele sorrindo. Falei, encontrou, Sá? Falei, tem fundo histórico. São poucas, assim, tem pouquíssimas fotos dele sorrindo. Mas fotos já publicadas? Como é que você fez uma pesquisa a fundo nisso aí também? Achei na internet, tive o prazer de ser mentorado aqui por um colecionador, o José Roberto Marques. A gente ficou assim uma tarde inteira, ele me mostrando livros e peças filatélicas, material diverso, caricaturas, enfim, contando a história. Então me ajudou muito nesse processo. Tanto que dentro dos selos, a gente às vezes esconde alguns segredinhos, né? Então no selo da Independência, eu coloquei um tucaninho em homenagem ao Márcio Javaroni, que me ajudou. E nesse do Santos Dumont eu coloquei 2 joaninhas em homenagem ao Zé Roberto. Porque eu sei que ele coleciona também selos de joaninhas. Então, sabe, foram coisinhas que a gente colocou, mimos, né? Para homenagear essas pessoas. Mas a pesquisa do Santos Dumont foi riquíssima. A única coisa que me chateou um pouquinho foi que não coube a casa de Dumont. Eu queria ter colocado a casa de Cabangu, a casa de Dumont, aqui, né? E a casa da Encantada. Mas não cabia, né? Começou a ficar muita coisa. Então eu joguei um cafezal
bem no primeiro plano da ilustração para lembrar que é a nossa região e a fazenda do Henrique Dumont. Da presença dele por aqui, do pai dele, né, o Henrique Dumont. Que era outro gênio, né? Sim, é um grande cafeicultor aqui do final do século XIX e tudo mais. E quem impulsionou o filho, né? Falou, olha, vai para a Europa, vai estudar, não seja convencional, né? E ganha o mundo, e ganhou, né? Essas 2 emissões aí acabaram sendo premiadas, né, cara? Como é que foi essa premiação aí? Conta pra gente. Não, os Correios fizeram uma coleção que foi para uma competição internacional com 25 emissões, né, filatélicas dentro dessa coleção, e a coleção acabou ganhando a medalha de ouro da União Postal Universal, a entidade filatélica mais importante, né, do mundo. E aí os 2 blocos estavam dentro da coleção. Então isso foi muito bacana, né? Esse prêmio reverbera e foi muito gostoso. Eu nunca imaginei que eu fosse desenhar um selo, acabei fazendo um bloco. Aí de repente foram 2 blocos e ainda ganhou um prêmio. Um prêmio internacional, poxa vida, cara. Minha mãe ia ter ficado muito feliz. Aí que a gente começa a entender, por exemplo, também um pouco, né? Essa questão que está aí nesse interesse, nesse afeto, nessa verdadeira identidade que as pessoas desenvolvem colecionando selos, né, cara? Eu era colecionador de selos também na adolescência, viu? Você já foi escoteiro? Já fui escoteiro, já fui colecionador. Tinha uma caixinha. Um dia desapareceu a caixinha, me roubaram todos os selos. Poxa vida. Né? Eu estudando no internato e tal. Alguém lá pegou os selos, certamente colecionava também. Perdi todos. Mas eu lembro, nossa, tinha um carinho com aquilo ali que você nem imagina. A gente trocava os selos, né? Ia no correio para ver se tinha selo novo, porque na época tinha muito selo, né? Circulava e tal, né? O universo do colecionismo é muito rico, né? Porque você tem a memória afetiva, mas você também tem as descobertas, você tem os interesses específicos. Então é bem bacana. Mexer com isso é muito legal. E os selos de outros países, né, cara? Nossa, eu lembro. Tanto Lages, que se a pessoa não fizer um recorte na coleção, vou falar, olha, eu só coleciono Santos Dumont, ou só Joaninhas, ou só Tucanos, ou só selos brasileiros, ou só selos da Malásia. A pessoa fica doida. Doido, né? Porque é coisa demais. É um mundo muito amplo, muito diverso, né? É um universo muito grande. Já era para ter conversado há mais tempo, hein, cara? Faz tempo, né? Já precisava, né? Ótimo, foi culpa muito do bom. Produtor que não me chamou. Pois aqui antes. Você devia ter agendado, né, cara? Vamos terminando por aqui e até a próxima. Beijos para todos e todas.